Olá, esse é o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje na Livraria Nobel, que fica aqui no shopping de Lajeado, e é uma das novas parceiras do programa Opinião, e que tem também as bebidas Fruc, que estão conosco há bastante tempo, a Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, a Casa Nostra, o Colégio Madre Bárbara, as lojas Sertel. É uma turma bem grande que faz com que todas as semanas, todos os meses, você receba a opinião de pessoas aqui do Vale do Taquari. Uma série de patrocinadores e que estão nos nossos rodapés e vocês podem olhar. Hoje a presença do juiz Luiz Johnson, que está conosco sempre, é um dos responsáveis sempre pelos temas de justiça, estreando conosco, não na TV, mas estreando no programa Opinião, uma pessoa que nós já queríamos que estivesse aqui muitas vezes, que é o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, e o criminalista Flávio Ferri, que já é nosso parceiro de discussão, tanto na televisão como também na Rádio Independente, nos programas Sexta-feira, que lá ele é dono, né? Aqui ele não conseguiu ainda se adonar porque a televisão é mais nova e na rádio ele já está há todos os anos que vocês podem imaginar. É um prazer tê-los aqui e eu vou começar com aquele que está aparecendo bastante na mídia. Não por esta ou aquela razão, mas por questões muito importantes. Esteve dias atrás na Conversas Cruzadas TV Com, está sempre dando esta ou aquela informação para os meios de comunicação. Juiz Johnson, como o senhor vê todo este trabalho, toda esta quase que glamorização do Poder Judiciário em tempos de tanta imagem? Boa noite, Dave. Boa noite aos nossos espectadores. Quero cumprimentar o Dr. Flávio Ferri, advogado na comarca de Lajeado, Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, hoje titularizando a Promotoria de Justiça especializada da comarca de Lajeado. E mais uma vez, David, agradecer o convite e sempre que convidado estarei presente. É uma honra, né, estar aqui presente. Esta questão da visibilidade das decisões judiciais, dessa questão da visibilidade do Poder Judiciário, né, eu tenho comigo, né, que nada mais é, né, do que o exercício do papel do Poder Judiciário no texto da nossa Constituição. Nós temos que nos lembrar que lá em 1988, ou até antes de 1988, para situarmos, né, num passado mais recente, né, não voltando tanto da história do constitucionalismo no país, mas num passado mais recente, ocorreram, e o Dr. Flávio foi, todos nós aqui fomos partícipes dessa história, todos nós fomos partícipes, mas o Dr. Flávio, com o seu engajamento político, que é notório, conhecido, né, houve todo aquele movimento de redemocratização deste país, né, e o texto constitucional, né, que surgiu, né, primeiro as eleições diretas, aquela campanha das diretas já em 1984, né, que veio desembocar num novo texto constitucional fruto, né, desta redemocratização do país. E nesta redemocratização do país, né, se editou, fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, um texto constitucional em que colocou o cidadão, né, porque nós vínhamos de um regime ditatorial em que o Estado estava à frente do cidadão. E quando o Estado está à frente do cidadão, né, os direitos e garantias individuais do cidadão, né, e da cidadania, como muito se ouve e se lê, né, os direitos do cidadão, eles são, num Estado, eles são minimizados, num Estado ditatorial. Né? Com a redemocratização e com o novo texto constitucional, o cidadão passa à frente do Estado. Né? Quando o cidadão passa à frente do Estado, né, ocorre aquele fenômeno da explosão de
direitos. Né? E a Constituição põe quem a garantir esses direitos? Né? O último é o Poder Judiciário. Como o Estado não dá conta, né, da satisfação, da plena efetivação de toda essa gama de direitos, quase todos, o Poder Judiciário, né, dentro do seu papel, né, é como eu digo, todos podem falhar, especialmente o administrador público. Né? E aí nós vamos para a área da saúde, a área da educação, né? E se fala em judicialização. Quando se fala em judicialização, e o porquê que isso é um tema tão recorrente, por quê? Porque há omissão estatal, porque há negligência do administrador, o legislador pode falhar. Agora, num Estado democrático e de direito, o Poder Judiciário está ali para ser acionado e fazer com que os direitos e garantias individuais sejam minimamente, eu digo plenamente é muito difícil, mas minimamente assegurados. Por isto que nos dias de hoje se vê uma visibilidade, né, e é fruto de um amadurecimento democrático, se observa uma visibilidade. Mais do que a visibilidade do Poder Judiciário, a Constituição Federal, ao estabelecer, né, todos esses direitos e garantias individuais, ela teve também que criar e aumentar estruturas. Se nós nos lembrarmos do Ministério Público antes de 88, o Ministério Público era o titular da ação penal. O promotor se preocupava apenas e era conhecido na década de 70, na década de 60, nos anos 80, o promotor ele era o titular, era o dono da ação penal, como se lê em todos os manuais de direito penal, ainda se usa essa expressão, era o dono da ação penal. O promotor ele era chamado promotor público e acusador. Né? Com esse perfil de todo esse leque de garantias, de direitos e garantias individuais, né, que permeiam a Constituição desde o seu pórtico, a dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, e vai até o final dele, lá no artigo 196, que eu tenho como um dos mais importantes, que é a questão da saúde pública. Né? A Constituição Federal, ela amplia, porque tem que ter o juiz, ele mantém, o Poder Judiciário mantém a sua mesma estruturação, e até que não pode ser diferente. O juiz, ele não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado. A sociedade precisa estar representada. Quem a representa? Na satisfação de interesses coletivos. Aí o Ministério Público é alargada as atribuições do Ministério Público, assim como se cria a Defensoria Pública, né, para a defesa dos direitos individuais do cidadão. Perante quem? Perante o Poder Judiciário. Então, na verdade, David, esta visibilidade ela que vem hoje ela advém da Constituição. E é inata, inerente a um Estado democrático de direito. Eu pergunto, e a ênfase está então a partir de 88, porque a história do direito no Brasil, eu não sou da área, eu sou da área da história, mas não sou da área do direito. Mas nota-se que o direito faz parte do poder, da história do poder no Brasil de diversas maneiras. Ele, primeiro, é extremamente subjugado, na época do Império. Ele tenta se concretizar como um poder alternativo até o final do Império e começa a ganhar uma abrangência maior na possibilidade de construção, inclusive, de leis do Estado a partir da República. No Estado Novo, o direito passa muito mais por um intelectualismo, dizem alguns, do que justamente um poder ativo na sociedade. Mas a partir de 88, então, fica claro que a justiça se consolida como um dos poderes essenciais da democracia. Mas, questão, se é um dos pilares da democracia, será que apenas a Constituição de 88, e agora eu pergunto para o promotor de justiça, Sérgio, que faz com que o Poder Judiciário esteja tão aparente, seja motivo de tantas discussões, de pessoas favoráveis, de pessoas contrárias?
esta amplitude que toma o Poder Judiciário, este espaço considerável que até então não tinha, tem outras razões? Bom, David, inicialmente eu queria saudar todos já conheço e admiro a todos, e meu boa noite a todos. Sim, a Constituição ela foi um propulsionador muito dessas demandas, mas nós temos junto, paralelamente a isso, e as coisas não acontecem de uma forma estanque numa sociedade. A Constituição já foi fruto de uma concepção cultural diferenciada no país, e isso faz parte de um processo de andamento, eu não vou dizer evolução, mas uma espécie de evolução cultural que se está vivenciando. Já o jurista italiano Norberto Bobbio dizia no seu livro A Era dos Direitos, nós já passamos a fase da declaração dos direitos. Nós já viemos declarando no mundo inteiro, escrevendo direitos dos cidadãos, direitos do homem, ou como alguns não gostam, os direitos humanos. A grande fase agora está em como tirá-los do papel e implementá-los. A grande tarefa destas gerações é a implementação de direitos. E para esta implementação de direitos não há outra forma senão a organização pública em sociedade. E aí essa confluência de poderes que o Dr. Johnson falava, ela gera conflitos, atritos e anseios. Nós não diminuímos, muito pelo contrário, nós aumentamos nos anos recentes a conflituosidade entre as pessoas. Os anos passam e a pacificação não vem. Nós continuamos tendo, desde como atendi hoje, uma discussão entre vizinhos sobre o muro, até mesmo sobre o direito de publicar a vida de alguém nos livros como os que estamos aqui. E os conflitos são infindáveis. Dano moral, são novidades, são aquisições de discórdias que vão implementando a busca pelo quê? Pelo solucionador de conflitos, termina sendo o Poder Judiciário. E aí sim, esta declaração de direitos que ela tem a Constituição Federal de 88 no Brasil, ela é um ponto nessa história toda. Que faz parte da história universal, da evolução da sociedade, a declaração de direitos. E nós, em 88, talvez tenhamos, naquela Constituição, o grande marco legal onde se declararam inúmeros direitos. E nós nos debatemos hoje, e é o grande debate que as nossas gerações permanecerão envolvidas nele, exatamente nesta implementação de direitos. E isto gera o quê? As demandas, seja do cidadão individual, ou seja dos agentes acionadores, como é o Ministério Público, como são os próprios governadores, prefeitos, deputados, Defensoria Pública, outros agentes legítimos, a olharem para a Constituição e observarem, bom, lá ela garante saúde para todos. Ninguém espontaneamente da classe política, o Dr. Ferri não vai me desmentir, sairá garantindo saúde para todos. Isso matematicamente até hoje alguém diz que é impossível, mas gera demanda. A pessoa precisa de uma prótese mandibular. O poder público não tem. A Constituição diz que a saúde é direito de todos. Qual é a abrangência desse termo saúde? Nós vamos encontrar um solucionador, e não será o Papa, não será o Lazer Martins e nem será o David. Nós temos que ter um solucionador oficial que dará, para aquele caso ou para outros tantos, uma palavra, talvez a palavra final sobre o que é o conceito de saúde. E esse solucionador termina sendo o Poder Judiciário. Esse tipo de demanda não era comum num passado não tão distante, onde o Judiciário ele era muito mais limitado à própria legislação. Ele era um aplicador da lei quase matemático. As novas gerações de juristas, impulsionadas por essa nova cultura, e o Dr. Johnson é um dos representantes disso, são magistrados que começam a ir além do texto frio, seco e curto da lei, buscando a interpretação e a implementação desses direitos. Óbvio, isso traz um protagonismo ao Poder Judiciário. E se esse protagonismo mexe nas pessoas, mexe na vida das pessoas, mexe no orçamento dos municípios, os holofotes se voltam a esse decisor. A questão de 2 meses atrás, esse juiz estava mandando levantar as cancelas do pedágio ali em Encantado. O que é a imprensa? O que a comunidade quer saber? Quem é esse homem? Como vem? O que ele pensa? Qual é a sua formação? De onde ele veio? Isso na nossa micro-realidade.